A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui juntos nessa manhã para estudar a lição que fala do Espírito Santo, do nascimento de Jesus até o Pentecoste. O versículo-chave da nossa lição é Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos estudar hoje como a atuação do Espírito Santo no início do Novo Testamento, ela se dá sempre centralizada em Jesus, né? Desde o momento em que ele foi concebido e totalmente pela ação do Espírito, sem nenhuma intervenção humana, né? Desde o seu prenúncio, né, na sua concepção, quando ele foi batizado, tanto por João Batista nas águas, né, como testemunho, e depois sendo batizado pelo Espírito Santo, e a partir daí como ele é guiado pelo Espírito, como ele foi ungido, né, até ele ser, isso todo o seu ministério, até ele ser morto na cruz e ressuscitado, e após a ressurreição, como através do Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo também, que agora habita no nosso coração. Pensando então nessa ordem cronológica da ação do Espírito Santo, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo, né? Então a gente começa falando um pouquinho de João Batista. Lucas 1,15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Atos 19,4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Como nós lemos em Atos agora, né, João vinha trazer o batismo do arrependimento, o batismo nas águas, e por isso ele foi cheio do Espírito Santo. Esse era o papel de João Batista nesse momento no plano de salvação que Deus tinha para nós, né? Primeiro para os judeus, mas que não receberam, então estendido a nós, né? E essa plenitude do Espírito Santo que vinha sobre então João Batista era justamente no sentido de preparar o povo que vivia ali naquele momento, porque aquele que batizaria com o Espírito, né, estaria para vir. A gente vê também um outro exemplo da presença do Espírito Santo naquele momento, particularmente na vida de Jesus, é quando Isabel, grávida de João Batista, vai conversar com Maria, né? E a criança dentro do ventre está lá em Lucas 1,41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, nós vemos que desde Jesus concebido no ventre de Maria, né, o Espírito Santo o acompanhava. E Isabel, que levava João Batista no seu ventre, só de ouvir ali, né, perceber que a criancinha está se mexendo no ventre, já recebe uma porção do Espírito Santo também. Então, a gente vê o poder da glória do Espírito Santo, né, da glória de Deus nesse momento. A gente vê também outros acontecimentos relacionados ao nascimento de Cristo. Aqui a gente falou até agora não exatamente de Jesus, mas pensando em Jesus mesmo, a concepção de Jesus no ventre de sua mãe, sendo que Maria não tinha conhecido nenhum homem. Lucas 1,35, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, como nós lemos agora em Lucas, e confirmando aquilo que nós já sabemos, né, da história de Jesus, Jesus foi concebido, então, sem nenhuma participação masculina, sem nenhuma participação humana, ele foi gerado pelo Espírito de forma sobrenatural, né, no ventre de Maria, e desde aí a gente já vê a ação do Espírito Santo mais diretamente, né?
E fica desde a concepção de Jesus, né, para nós, a certeza de que o Espírito Santo ele age em todo o tempo de maneira sobrenatural, né? A gente vê também o exemplo de Simeão, que era um homem que lá em Lucas 2, 25 e 32, a gente já vai ler. A Bíblia fala que ele tinha a porção do Espírito e que o Espírito tinha comunicado a ele que ele só iria morrer depois de ver o Salvador. Lucas 2, 25 ao 32, a gente só vai ler alguns, tá? Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quem não lembra de Simeão, Simeão é aquele homem que recebe do Espírito uma orientação de ir até o templo, quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo. E no momento que ele vê Maria e José entrando com Jesus no colo, entrando com o bebê, ele olha e diz, né? Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face do teu povo, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam, né? Então, o Simeão, só pelo Espírito, vendo aquele bebezinho no colo dos seus pais, ele soube que ele era o Salvador que ele tanto esperava, né? Então a gente vê como em todo o tempo o Espírito Santo agia em prol da vinda de Cristo nesse momento no início do Novo Testamento, né? A gente falou até agora, a gente vem vindo assim na linha cronológica mesmo, né? Então a gente falou um pouquinho de como o Espírito Santo atuou já, isso desde o Velho Testamento, a gente já estudou nas outras revistas, né? Nas profecias que diziam que Jesus viria, e aí a gente vê agora na concepção de Jesus sem a participação de um homem, na visita do anjo a Isabel, depois quando Isabel encontra Maria e o bebê mexe na barriga e ela é cheia do Espírito. Quando Simeão vê Jesus ser apresentado, né, que a confirmação pelo Espírito Santo de que aquele seria o Salvador, e a gente chega agora já na vida de Cristo, né, Jesus crescido, quando ele procura João Batista e vai conversar com João Batista e pede batismo nas águas. João 1, 32 ao 34, e João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No Velho Testamento, quando alguém recebia uma porção do Espírito, normalmente era porque alguém que ia julgar o povo, alguém que ia trazer uma orientação de Deus para o povo ou para algum homem com quem Deus queria tratar. E nós vemos aqui como a porção do Espírito que essas pessoas que nós vimos até agora recebiam era justamente para confirmar que Jesus era o Filho de Deus, né? João Batista, então, quando está ali batizando Jesus, ele vê fisicamente mesmo, como na figura de um pombo vindo sobre Jesus, e ali ele tem a certeza de que aquele era o Filho de Deus, né? Nós vemos também Lucas 3, do 21 ao 22, e aconteceu que, como todo o povo que se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo.
Lucas 4, do 16 ao 21, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, como nós lemos agora em Lucas 4, né, essas mesmas verdades que vieram sobre Jesus a partir depois do seu batismo, depois da sua unção, para ele começar o seu ministério, valem para nós hoje também. Então, essa o que Jesus fala, né? Que ele foi ungido para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os oprimidos. Hoje, no nome do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo que nos é dada, né? A partir do momento em que aceitamos a Jesus como Salvador, nós também temos o poder de fazer essas coisas, não por nós não temos poder nenhum, mas o Espírito Santo que habita em nós, esse mesmo Espírito que agiu em Jesus, age na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, olha a responsabilidade que nós temos hoje como servos do Senhor. Mateus 4, do 1 ao 11, é uma das passagens que narra a tentação de Jesus no deserto pelo diabo. Nós não vamos ler todos, vou deixar aqui para os irmãos lerem em casa, com calma, mas o que a gente vê aqui já desde o início, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? A gente vê como Jesus era cheio do Espírito Santo e o próprio Espírito levou ao deserto. Não é para sofrer ou nada disso, mas é um exercício de fé, né? Versículo 2 fala que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Então, ele estava nesse momento de consagração. Ele tinha sido batizado, tinha recebido o Espírito Santo, e agora ele tinha jejuado por esses 40 dias. Era um momento mesmo de Jesus exercitar sua fé para começar o seu ministério. Nesse momento que a gente leu agora em Mateus 4, como Jesus foi levado até o deserto e ele tinha passado, né, por aqueles 40 dias de jejum, ele estava totalmente em comunhão com Deus, né, separado do mundo, e a hora que ele sente fome, Satanás se aproveita e tenta ele, fala para ele, por que não transforma a pedra em pão? E quando ele fala, você não é filho de Deus, então se lança, né, daqui para baixo. E em todos os momentos a gente vê como Jesus responde a Satanás nesse momento de tentação com a argumentação que Jesus usa é a própria palavra de Deus, né? Então, primeiro que a gente tem que pensar nessa passagem, né? Aquilo que Jesus fala, que tem certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Se Jesus passou por esse tempo todo de comunhão, de dedicação, de oração e ainda assim é tentado, quanto mais nós, né, simples seres humanos, né, e como a presença do Espírito Santo de Deus em Jesus o ajudou a confrontar Satanás nesse momento. Por quê? Porque é o Espírito Santo, esse Consolador, né, que Jesus nos deixou, que nos traz à mente, né, aquilo que é lógico que a gente tem que conhecer, a gente tem que ler a palavra, né? Isso que a gente faz na escola bíblica, nós temos que conhecer da palavra, mas o Espírito Santo está conosco, que comunica com o nosso espírito, né? Para que a gente tenha essa comunhão de verdade com Deus e possamos ter na nossa mente essas ferramentas mesmo para confrontar Satanás. E a gente vê que o próprio Jesus ali, né, precisou da presença do Espírito Santo naquele momento, porque algo muito grandioso ia acontecer, né? A gente sabe que acontece depois, né? Quando Jesus retorna, né, do deserto, vence Satanás nesses 3 momentos de tentação no deserto, Jesus dá início ao seu ministério, né? Então a gente vê aqui como Jesus
foi batizado nas águas para testemunho, né? Foi cheio do Espírito Santo, e então ele vai para o deserto, se consagra, tem o seu tempo de oração, de dedicação a Deus, e cheio do Espírito Santo é tentado, mas vence Satanás e então dá início ao seu ministério. E o seu ministério só começa depois que ele é ungido, cheio do Espírito Santo, né? E se assim é com Jesus, é conosco também. Qual é a diferença hoje, né? Se a gente for continuando estudando a nossa revista, né? Depois que Jesus continua agindo, né, na vida dos discípulos nesses seus 3 anos de ministério, né? As pessoas que estão ao seu redor sentem a presença do Espírito Santo nele, né? Também recebem uma porção do Espírito, mas o Espírito habita Jesus nesse momento, né? E quando Jesus morre na cruz e ressuscita, lá no Pentecoste, acontece de verdade a descida do Espírito Santo, e a partir daí todos nós recebemos o Espírito Santo. Então, a gente já falei isso várias vezes nas aulas, é uma coisa que eu gosto muito, é uma verdade que me ajuda muito a entender, né, as doutrinas básicas na Bíblia. A gente ouve muito isso do nosso pastor. Nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Então, Deus, lá em Gênesis, quando fala que ele moldou o homem do pó da terra, né? Ele constrói o nosso corpo, né? E aí no momento que o próprio Deus assopra no homem ali o fôlego de vida, ele cria o nosso espírito, mas o nosso espírito é um lugar que é a habitação do Espírito Santo, que naquele momento Deus soprou. E a Bíblia fala que da união do corpo com o Espírito se fez a nossa alma vivente, que é a nossa parte mais humana. Mas o pecado, né, o que acontece? O pecado nos afastou de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo deixa de habitar o nosso espírito, porque ele não pode habitar um corpo cheio de pecado, né? E aí, quando Jesus... Então, assim, retomando, durante todo o Velho Testamento, né, a gente vê os homens formados só por seu corpo, por sua alma, e o espírito ali que podia ser habitado por qualquer coisa, né? Alguns homens recebiam a porção do Espírito Santo, mas a partir do momento que Jesus passou por tudo isso, cheio do Espírito Santo, a gente vê como as pessoas que conviviam com ele sentiam a presença do Espírito Santo, alguns receberam a porção do Espírito Santo, né? Mas ele, que abriu mão de ser Deus, veio para cá como homem, morreu, viveu como homem, teve essa presença do Espírito Santo, mas o tempo todo o homem, né? Quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? No momento em que Jesus ressuscita, ele fala para os seus discípulos, desculpa, cachorrinho em casa, né? Ele fala para os seus discípulos quando ele retorna, né? Que ele deixaria um consolador, né? E o Espírito Santo é esse consolador. Então a gente vê que aqui, até esse momento que nós estamos estudando na aula de hoje, essas pessoas não tinham a bênção de receber o Espírito Santo. Hoje é diferente para nós, né? Hoje, a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, a partir do momento que nós olhamos para Deus, né? Fechamos nossos olhos, conversamos com Jesus e confessamos os nossos pecados, pedimos perdão por esses pecados e pedimos para que Jesus venha habitar o nosso coração. O que significa isso? Significa justamente que o Espírito Santo de Deus recria o nosso espírito, e aquele lugar que era vazio, que não habitado por qualquer coisa, por espíritos malignos, por nada, né? Ele volta a ser habitado pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, então, que agiu ativamente, né, na presença de Jesus nesse momento que nós estamos estudando, né? Desde o momento que Jesus é concebido no ventre de Maria, quando Jesus é batizado e o Espírito Santo vem sobre Jesus no formato de pomba, para que João Batista visualizasse mesmo, né? E que depois ele faz esse ministério todo ungido realmente pela presença do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo está em nós hoje.
Por isso que nós podemos falar que nós somos ungidos para o ministério, ungidos para a obra, né? Aquela metáfora do envelope, da carta para ser enviada, ela é sempre muito cabível quando a gente fala sobre o Espírito Santo, sobre a unção do Espírito e sobre o ministério, né? Uma carta, se eu escrever um remetente, posso preencher ela toda certinha, remetente, destinatário, tudo ok, levo no correio, mas se eu não colocar o selo, ela não é enviada, né? Mas a partir do momento que ela é selada, ela está pronta para ser enviada. Irmãos, a partir do momento em que a gente aceita Jesus como Salvador, nós somos selados, né? Diferente do que acontecia naquela época de Jesus, que ele primeiro precisou ser batizado nas águas para ser cheio do Espírito Santo, né? Porque ele precisava dar esse testemunho. O batismo das águas é uma ordenança. Nós precisamos dele, é uma ordenança, nós temos que recebê-lo. Mas a partir do momento em que aceitamos Jesus como Salvador, nós já temos a presença do Espírito Santo. Nós já somos cheios do Espírito Santo. Então agora a nossa responsabilidade enquanto servos do Senhor é seguir aqui o exemplo de Jesus, né, que cheio do Espírito Santo se dedicou, cuidou, né, da presença do Espírito na sua vida, fez seu momento de dedicação, seus dias de jejum, orou, ficou firme na tentação e partiu para o ministério. Então, irmãos, esse é o nosso momento de pregarmos o evangelho. Mas eu estou em casa. Mas liga para aquela pessoa que você não vê faz tempo, manda um WhatsApp, vamos, né? Esse momento de continuar pregando, esse é o momento de realmente pregarmos as boas novas, né? É o momento, é o ano aceitável do Senhor, é o momento aceitável do Senhor, né? Então, para encerrar, vou só fazer uma oração, peço que os irmãos orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela presença do Espírito Santo que habita em nós, te agradeço por esse Consolador, Senhor, nosso parceiro nas madrugadas, nos momentos de angústia, nos momentos de choro, nos momentos de alegria também. Te agradeço, Senhor, por esse Consolador que nos ajuda a ter discernimento, que nos ajuda a perdoar quando é difícil perdoar, que nos ajuda, Senhor, a escolher as palavras certas para falar, para orar, para pedir. Te agradeço, ó Pai querido, pela Tua presença na nossa vida. Te agradeço, Senhor, também, ó Pai amado, pela paz que só o Teu Espírito nos traz nesse momento de tanta dificuldade. Eu te peço, Senhor, pela saúde do nosso povo, dos nossos queridos, ó Pai amado, das pessoas neste planeta, Senhor. Nós não entendemos esse momento, mas a Tua palavra diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor saiba. E nós, Senhor, aguardamos em Ti, com a tranquilidade que o Teu Espírito Santo nos dá, sabendo que tudo acontece de acordo com a Tua vontade, que o Senhor tem algo muito maior que nós ainda não entendemos. Obrigada por tudo, abençoe cada irmão que está na sua casa, em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãos, obrigado pela paciência com o vídeo e até semana que vem na Escola Bíblica.